Maríamos. Muito bem, compartilhados agora, né? Enxergo minha área de trabalho, minha apresentação agora? Sim. Beleza. Então, agora comecemos oficialmente. Muito bem, pessoal. Sistemas distribuídos, 7ª fase. Agora estão com um pezinho ali no final, né? Acredito que já tiveram uma conversa com a professora Rosângela, TCC. E agora é hora de correr, tá? Não deixem TC para o final. Qualquer dúvida, conversem com os colegas que terminaram agora. Então, o quanto antes vocês definirem tema, definirem orientador e começarem a trabalhar, vocês vão agradecer no final. Mas é legal. TC é um trabalho muito interessante, só que, como o nome já diz, né, dá bastante trabalho. A nossa disciplina de sistemas distribuídos, né? Então, vamos a algumas informações técnicas, né, informações sobre a disciplina, de como vai funcionar a nossa disciplina. Daí, mais para frente, a gente apresenta um pouco da área. Então, o objetivo da disciplina que consta no PPC, né, como está aqui, apresentar uma visão geral sobre conceitos e sistemas distribuídos e propiciar aos alunos meios para desenvolver aplicações distribuídas, né? Um objetivo bem geral, mas é o que de fato acontece na prática. Carga horária da disciplina, 60 horas, uma carga horária meio padrão das disciplinas da computação, o que diante de aulas de 45 minutos, isso viram 20 encontros, né? E é o que já está lá no SIGA, já ainda dá uma olhada, então nós teremos 20 aulas. Sendo aulas síncronas, elas... Porque, assim, como é que é a questão da aula síncrona, a gente vai discutir isso um pouco mais. No ensino médio, foi definido que é obrigatória a aula síncrona de pelo menos 50% da carga horária. Eu, no ensino médio, ensino programação. E programação tem que ser síncrona, porque você manda fazer uma coisa, já gera uma dúvida, manda fazer outra, dá um erro, precisa do professor ali. Em disciplinas mais teóricas, eu e a maioria vem tocando ou síncrona, assíncrona, varia bastante, né? Mas eu entendo que a síncrona até funciona. Mas aí eu defini os dois canais e a gente vai discutir o que a turma entende que funciona ou que funcionou melhor no último ano. Se a gente mantiver como assíncrona, esse horário aí das 8 às 9h30. Professor, são 3 horas de disciplina por semana, né? São 4 aulas, né? As 4 aí vezes 20 semana dá as 80 aulas, como eu acabei de falar, 60 horas. Sendo presencial, a gente teria aula das 7h30 às 10h45, se eu não me engano o horário, enfim, as 4 aulas ali. No superior, o professor Manassés, eu não sei, o coordenador, não sei se naquele dia da reunião já chegou a conversar com vocês, a aula síncrona, ela não tem a obrigatoriedade de ser mantida. A única obrigação nossa de aula síncrona é essa primeira aula para conhecer os alunos, para apresentar plano de ensino, apresentar a disciplina, definir como é que vai ser, deixar a coisa bem organizada. Então, não existe essa obrigatoriedade. Se a gente mantiver síncrona, eu entendo que os 50% para ser síncrona é o mínimo realmente, porque a gente consegue passar o conteúdo e as atividades, porque o que acontece quando a gente está no mundo real, normal, aula presencial? A gente passa conteúdo e faz atividade durante a aula. Isso consome as 3 horas, né? Na maioria das disciplinas, isso. Ninguém fica 3 horas ali só falando, a não ser que realmente seja uma disciplina muito teórica e, às vezes, fugindo até da área técnica da computação. Mas na nossa área, geralmente tem alguma prática envolvida, né? Seja desenvolvimento, ou pesquisa, ou algo mais teórico, sei lá, como compiladores, teoria da computação, mas que tem um desenvolvimento numa atividade. Isso consome tempo de sala de aula. Sendo ensino remoto, a gente não vê, realmente não faz sentido a gente ficar às 3 horas vocês fazendo atividade nesse horário amarrado, podendo fazer qualquer outro horário. Então, eu venho trabalhando assim, eu acho que funciona. 1 hora e meia para passar o conteúdo, põe atividade, vocês fazem em outro momento, e aí a gente vai ter atendimento, como já tem aqui no quarto tópico, para quem precisar tirar dúvida.
tá? Então, aula síncrona funcionaria nesse horário, tá joia? Pessoal, qualquer dúvida, interrompam, tá? Eu sou o tipo de professor que gosto dessa comunicação, dessa troca de informação. E aí, de novo, eu lembrei que eu não me apresentei, tá? Aqui o nome, vocês devem ter visto, desculpem de novo. Eu sempre comento assim. Professor Fábio Pinheiro, sou do campus Videira desde o começo, né? Entrei ali, acho que dos professores de vocês só tem eu e o Manassés. A gente entrou no primeiro dia que foi criado o campus Videira, em 1º de fevereiro de 2010. E aí, final de 2012, eu fui para Freiburg implantar o campus lá e fiquei até início de 2020, até final do ano passado, início do ano passado. Implantei e fiquei como diretor lá do campus. E aí voltei, dei um mês de aula e a gente parou e estamos aqui na frente do computador há um ano. Tá? Estou apresentado, qualquer dúvida, é só perguntar. Já perceberam no sotaque, não sou de Videira, eu sou natural, é difícil a minha história, mas enfim, eu nasci no sul da Bahia, mas morei minha vida toda em Maceió, Alagoas, onde meus pais moram ainda hoje. É que eu rodei metade do Nordeste. E vim para Santa Catarina em 2003, há 18 anos, isso aí. Fui fazer mestrado, fiquei, depois vim para Videira e estou aqui. E constituí família e não saio daqui tão cedo. Gosto de Videira. Estou agora oficialmente apresentado, me desculpem. Se alguém quiser se apresentar aí também, fique à vontade. Eu não vou fazer isso com vocês porque eu não gosto, né? Chega aquele professor, vamos todo mundo se apresentar. Fala aí, fulano, teu nome, veio de onde, gosta de fazer o quê? Signo. Eu não vou fazer isso, tá? Então, mas se alguém quiser se apresentar, fique à vontade. Então, essa é a nossa aula síncrona, 8 às 9h30, como está ocorrendo hoje. Claro, a aula terminou um pouco antes, não vejo problema. Precisamos um pouco mais tempo, o conteúdo está rendendo. Eu não sei se vocês vão ter outra aula na sexta, eu acho que às 10 e talvez o que seria depois do intervalo, algumas sextas vocês vão ter. Mas precisando ir um pouco mais, não atrapalhando vocês, a gente segue também. Não precisa ser nada fixo, né? Esse mundo virtual, essas EAD ou aula ER é assim mesmo. Não adianta a gente querer amarrar muita coisa. O link vai ser sempre esse, né? Então podem salvar, se a gente mantiver as aulas síncronas. Vai estar também, eu sempre já vou mostrar o SIGA, como é que eu vou montar a disciplina lá para vocês. Aulas assíncronas, tem o canal no YouTube, clicar agora vai estar vazio, obviamente, e a gente vai postando ali à medida das aulas. Sendo aulas gravadas ou a gravação da aula síncrona, eu sempre vou colocar lá, identificando como aula 1, aula 2, aula 3, até a aula 20, né? Então lá não vai ter aula 11 porque vai ser prova, não vai ter aula 20 porque vai ser prova. Mas vai ficar fácil de vocês identificarem. Eu vou colocar sequencial de 1 a 20, vou colocar a data, sendo pré-gravada, como assíncrona, ou sendo a gravação da aula síncrona, como vai ser o caso de hoje. Terminou a aula, eu já ponho lá como aula 1. O atendimento eu coloquei nas quartas-feiras, porque é o dia que a gente não tem aula. E fica no meio da semana, coloquei no período da tarde, às 13 às 14. Se vocês acharem que é inviável esse horário para atendimento, né, aceito sugestões. E a gente consegue, eu consigo. É bem flexível esse horário de atendimento. Professor, é melhor final da tarde, 4, 4h30, 5 horas, pode ser também. De manhã acho que é complicado porque vocês têm aula. Mas eu pensei inicialmente nesse horário. Se não tiver ninguém contra, a gente mantém. Se depois a gente achar um outro horário que fique melhor, a gente muda, tá? Isso aqui é bem flexível e, infelizmente, pouco utilizado, né? A gente acaba tirando as dúvidas na aula, ou alguém manda e-mail, enfim. Mas eu vou estar à disposição nesse mesmo link também, tá? Eu não coloquei aqui, mas já reforço, esse mesmo Meet vai estar reservado para atendimento, para tirar dúvidas. A página da disciplina, siga, né? A gente tem a obrigatoriedade, pelo menos, de ter o mínimo no SIGA, e aí tem professores que optam por utilizar junto o Moodle, ou Google Classroom, ou tem professor que só usa YouTube, e por aí vai. Bom dia, João. Seja bem-vindo. Tá? Eu até usei Moodle na turma passada. Sim, foi o Moodle. Mas dava muito trabalho, para vocês ficava muito confuso. Então, eu migrei e estou só no SIGA. Então, se eu mostrar aqui rapidamente para vocês,
Tá aqui o SIGA. A nossa comunicação, vou falar ali, oficial, vai ser sempre a notícia, sempre vou mandar a notícia. Se alguém não recebeu essa notícia por e-mail, por favor, me avise, né, para a gente identificar o problema, mas é para vocês receberem. Toda aula eu vou avisar, pessoal, aula postada, ou alguma outra situação de trabalho, de avaliação, ou mudança de horário, vou sempre comunicar via notícia. Mas pelo menos vai ter uma notícia por semana dizendo, aula postada, e por aí vai. Tá joia? Muito bem. E aí tem os tópicos das disciplinas, né? Da disciplina, que a gente já vai apresentar ali. Deixa eu mostrar aqui. São esses aqui. Esse é o nosso semestre, né? Começando hoje, dia 9, terminando 14/8. Tem aqui algumas aulas que eu já troquei com a professora Rosângela, que ela precisou. Recesso já está marcado aqui. Avaliação está tudo agendadinho. Se vocês olharem, a visão de vocês provavelmente é essa. Opa! Principal. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. A visão de vocês provavelmente é essa aqui. Né? Por exemplo, apresentação da disciplina, que é a aula de hoje. 9/4. Aí eu faço um resuminho do que vai acontecer hoje, o conteúdo em forma de tópicos, né, plano de ensino, introdução à área, a aula, né, se for síncrona, confirmando o endereço e horário, se for assíncrona, aí eu ponho o link do YouTube, da gravação, né, vai estar aqui embaixo. Sempre vou informar se tem atividade ou não, né, a gente já vai falar sobre essas atividades, da necessidade dela, seja para comprovar a presença que não esteja, ou um pontinho que vai valer também, no final do semestre. Aí eu vou informar se tem ou não e qual é. No caso de hoje não tem atividade, né? Vamos começar devagar. Aí quando for aula gravada, depois da aula eu transformo isso aqui no link, né? Também para o canal do YouTube. E os documentos relacionados à aula, né? Aqui o plano de ensino e esse slide que eu estou apresentando. Vou postar, eu acho que eu vou criar é ruim que isso aqui, mas eu posso colocar naquela pasta, né? Vocês têm uma pasta de materiais, que é o porta-arquivos, que todo arquivo vai lá, que é esse aqui. Então, vocês devem enxergar isso, se não, por favor, me avisem. Já estão os dois arquivos. Eu vou jogar aqui o livro que a gente vai utilizar, que eu já mostro ele a vocês, estou com ele aqui. Ou não. Na próxima aula eu mostro, ele não vai utilizar ele hoje. Então, eu tenho uma versão PDF dele que é gratuita, né? Tem ele na biblioteca, ele vai ser muito utilizado, tá, pessoal? Precisa dele, é o nosso livro base, então não tem como fazer a disciplina sem esse livro. Os slides vai ter bastante material, né? O grosso do conteúdo vai estar em slide, mas precisa do livro. Então, vou colocar ele em PDF aqui em português, que é escaneado, está escaneado, mas é autorizado pelo próprio autor, tanto que tem ele na página do autor, do Tanibal. E vou colocar uma versão mais bem acabada, que é a oficial, mas aí vai estar em inglês. Mas fica a critério de cada um de vocês, mas eu vou postar aqui na pasta da turma. Então, as nossas aulas sempre vão ter essa estruturinha, né? Eu gosto das coisas bonitinhas, organizadinhas. Talvez seja toque, talvez não. Mas sempre vai ter essa estrutura, tá? Eventualmente uma coisa a mais, uma coisa a menos. Mas com isso aqui, vocês acredito que tenha toda a informação necessária para vocês se acharem na disciplina. Okay? Então, eu só queria ver um detalhe ali do SIGA, que é assim, a gente está pedindo, pelo menos eu, tá? Estou saindo pedir para todos os professores sempre conseguir deixar cadastrado quando tiver uma atividade, ele aparecer naquela parte dos tópicos lá. Tá. Eu vi tua fala ali na aula inicial, e é o crop, né? Isso. Certo, crop. Aquilo que você pediu faz todo sentido, e assim, no SIGA, para o professor que usa o SIGA, isso já vai ser automático, tá? Aí, para os professores que utilizam outras ferramentas, por exemplo, tem professor que usa o Moodle, aí ele vai ter que ver para dar um jeito. Porque como é que funciona? Aqui, se eu só escrevo atividade, obviamente não vai listar como atividade para vocês.
Mas quando eu for fazer atividade, o que eu vou fazer? Até vou mostrar aqui. Eu ativo a edição, aí eu venho aqui, digamos, na aula de hoje. Vou deixar um trabalhinho para vocês. Gostei de vocês, vocês são legais, então vou deixar um trabalho. Aí eu venho aqui, cadastro tarefa. Isso aqui é um elemento do próprio SIGA, que no momento que eu cadastro, que eu vou dar um título, descrevo o que vocês têm que fazer, anexo um arquivo necessário, dou prazo, permito, se é em grupo ou não, permito reenvio ou não, defino prazo inicial, se vale nota. Então, eu defino todos os parâmetros da tarefa. Quando eu cadastrar isso, vou colocar aqui, primeira tarefa, depois eu apago. Pesquisar sobre sistemas distribuídos. Aí eu defini tudo aqui, cadastro, não vai valer nota. Vocês foram até, inclusive, notificados. Se quiser olhar, deve ter chegado e-mail. Aí eu volto aqui. Então, professor, em teoria, nessa hora que você já tem isso aí cadastrado, já deveria estar aparecendo para nós? Eu acho que... deixa eu ver quando é que ela está valendo aqui. Tá aparecendo. Deixa eu ver se ela já... Porque tem a data de início. Mas mesmo não estando ativada para entrega, eu acho que aparece para vocês. Aí, a partir do momento que... digamos que só a partir da meia-noite de hoje, aí vai abrir o link para vocês poderem enviar. Que é igual prova, né? Prova a gente cadastra 10 dias antes, mas deixa desabilitada. Ela só vai liberar na hora que vocês forem fazer. Mas aqui, abertura 0. Deixa eu colocar a abertura às 8 da manhã, que já passou. É bom que a gente já faz esse teste e já tira essa dúvida. Vai notificar de novo. Deem uma olhada, por favor, se apareceu lá. Até se chegou e-mail. Ó, para mim, ela aparece aqui depois do texto, que é onde começam os links e, enfim, outros elementos que a gente adiciona na aula. No caso aqui tem arquivo, se eu colocar um vídeo vai aparecer aqui também, e aqui já aparece tarefa. Inclusive, no meu painel, se eu ponho aqui, cadê? Atividades, tarefas, então, aí já temos um bug do... Siga também, às vezes, não ajuda. Ele tem um pouquinho de lentidão, talvez, professor, porque ele demorou para atualizar, mas está aparecendo aqui agora. Aqui, é porque agora deu... Deixa eu sair e entrar do SIGA de novo. Eu tento defender o SIGA, porque eu acho que ele é bom, mas ele falha demais. Às vezes, eu prefiro ficar calado para não falar mal do coitado. Deixa eu ver que tarefa, se agora vai. Agora veio. Viram que era bug mesmo. Então, para mim, aparece esse painel. Então, se até o final do semestre eu passar 10 atividades para vocês, vai estar aqui a lista das 10, quantos entregaram, por aqui eu corrijo, se valeu nota, se não, consigo baixar, consigo informar, já corrigi teu trabalho, consigo dar um retorno, mandar e-mail. Então, esse é o meu painel de tarefas, que eu imagino que vocês tenham um semelhante. A gente tem a visualização como aluno, mas ela é muito limitada. Mas, eu coloquei aqui, peço depois que vocês confirmem se deu certo ou não. Deu certo. Apareceu aí no painel? Sim. Beleza. Então, pelo menos da nossa disciplina, está resolvido toda a tarefa, trabalho, avaliação, vai ser assim, né? Valendo nota ou não, isso é configurável, deixa eu apagar aqui, né? Isso é configurável na hora que a gente cadastra, né? A mesma tarefa, eu posso dizer que vale nota, ou pode ser um trabalho que... Quer dizer, uma tarefa que não vale nota, ou um trabalho que vale nota. Remover tarefa, está removida, ela deve chegar também, deve sumir para vocês em breve. Às vezes ele demora realmente. Então, para mim aqui já não aparece, show de bola. Para vocês deve estar ali. Beleza? Então, se esse era o pedido da turma, né, considere já pré-atendido, porque já era meu planejamento fazer assim. Eu acho que os professores que não estão fazendo é porque estão usando outra ferramenta. E aí eu entendo que é complicado realmente. Porque, no Moodle você cria, e aí no SIGA ali você só vai avisar que tem uma tarefa, mas vai ser em formato de texto. Vocês não vão ter esse painel de controle.
Inclusive, eu tive essa dificuldade com o ensino médio ano passado, porque eu também comecei com o Moodle, mas antes mesmo da pandemia eu já usava o Moodle para passar material para eles. E aí eles nunca sabiam, professor, tem tarefa pendente? A gente entende que tem a parte de organização do aluno, mas o professor tem que facilitar também. Então, eu criei uma tabelinha com todas as tarefas, e aí marcando a data, se valia nota, se valia presença, para tentar facilitar para eles. Então, eu acho que vocês devem cobrar os professores alguma forma de organizar isso, porque senão atrapalha. Considerando ainda que nesse formato ER, a quantidade de atividades é maior do que no presencial, né? E aí vocês têm 5, 6, 7 disciplinas, se não tiver organização mínima, acaba atrapalhando a vida de vocês. Mas na nossa tá ok? É isso? A princípio, sim. Beleza. Qualquer problema também, pessoal, vou reforçar isso, inclusive tem logo ali uma página que eu criei de comunicação, né? Eu quero que a nossa comunicação ela seja facilitada, desburocratizada, né? Quero que a gente tenha essa facilidade de conversa, porque não tem por que criar barreiras e gerar dificuldade na disciplina. O objetivo do professor, pelo menos falo da minha parte, é que todo mundo seja aprovado, saia feliz e se forme. Né? Não quero reprovar, não quero atrapalhar a vida de ninguém, vou fazer minha parte, mas vocês têm que fazer de vocês também. Então, da minha parte, vou fazer tudo para esse caminho aí ser tranquilo. Né? É só vocês darem a contrapartida. Tá? Então, quero contar aí com essa facilidade de comunicação. Então, tenho algumas propostas ali mais adiante. Em relação ainda à disciplina, depois a gente vai para esses pontos extras, mas falando da disciplina, em termos gerais, ela é bem concisa, né? Só, olha, 7 tópicos, professor. Parece simples. Não é, tá? Sistemas distribuídos não é uma disciplina das mais simples, não é das mais fáceis. Ela é extremamente interessante, principalmente de trabalhar com ela, mas ela não é, a teoria dela ela é relativamente pesada, ela é uma disciplina que ela congrega redes, sistemas operacionais e desenvolvimento, até certa parte, principalmente a parte de desenvolvimento web, mas não desenvolvimento web HTML, CSS, né, mas o back-end mesmo, a parte de serviço. É tanto que o ponto que a gente vai mais trabalhar, que eu acho mais interessante, que a gente consegue colocar mais prática, é a parte de serviços web, ou web services, né? Onde a gente vai navegar um pouco pelo... Já dá para dizer passado, né? Falando do SOAP, que até então era o padrão, mas agora o REST já há alguns anos domina, então a gente vai trabalhar com Spring REST, que é bem legal. Professor, Spring REST, isso é Java? É Java, pessoal. Quem já me conhece aí, tem uma turminha, o João, Robson, Salomão, Camila, eu acho que são esses, né? Não sei, esqueci. Não vou dizer minha paixão pelo Java, senão eu me entrego, mas sim, eu gosto do Java, mas não só por isso, mas aqui o Java para sistemas distribuídos, ele é muito interessante. O framework Spring, ele é um framework, até a gente brincou muito no início do ano passado, isso há mais de ano já, né? Professor, tem Python, tem Node, tem outras coisas, tem, e elas vão atender também. E aí teve, eu não sei se foi o Caio que falou, Java é o novo COBOL, né? Acabou comigo, me senti um noninho de 80 anos. Tá, Java não é a mais nova, mas Java tá longe, pessoal, longe, longe de sair, de ficar em desuso, tá? E daquela vez eu até fiquei, mas será que Java, porque eu tava parado, né? Tava sem dar aula quase 7 anos, será que Java morreu? E aí eu fui atrás, até conversar com um amigo que sempre trabalhou com Java, e disse, não, o que dá para dizer que Java nunca deu certo, e isso eu sempre assumi também, é a parte web, né? A parte front-end do Java. Servlet, JSP, Java Server Faces, isso aí nunca vingou. Foi bastante utilizado, o próprio SIG é feito em JSF. Nunca deu muito certo, porque é muito laboroso o negócio, mas o Java Backend continua extremamente poderoso. E, inclusive, nessa época que eu fui conversar com esse amigo meu, ele tinha recém sido convidado para trabalhar no Spotify com Java, né, com Big Data e também com Java. Então, ele me tranquilizou nesse sentido, disse, não, vai,
porque o Java tem espaço. E o Java, para sistemas distribuídos, ele é interessante. E o framework Spring, que eu não sei se vocês... Na verdade, ele deixou de ser um framework, ele virou algo maior, que hoje chama de ecossistema. Ele tem muita, mas muita coisa, né? Essa parte de serviços web com o REST é uma parte extremamente importante, mas o Spring trouxe praticamente conceitos novos que agregaram na orientação a objeto, como injeção de dependência. Spring foi um dos primeiros que implementou. A parte de objeto relacional, né, de você esconder um pouco o SQL e trabalhar com objetos direto do banco de dados. Quem hoje melhor implementa isso em Java é o Spring, e é muito bom. Então, tem bastante coisa interessante. Por isso, Java. Professor, está proibido utilizar outras linguagens? Não. Né? Tanto que ano passado o pessoal fazia coisa em Python, fizeram em Node. Essa parte de serviço web, provavelmente a gente vai amarrar o Java, mas uma ou outra atividade, vocês façam em C, em Pascal, em Assembly, em PHP, a linguagem que vocês quiserem. Não tenho problema com linguagem, já programei na maioria delas. A que eu realmente me sinto mais à vontade é o Java. Mas não tenho esse problema com linguagem, tá? Até porque a minha defesa é, sempre que eu vou ensinar disciplina de programação, de quem é programador, primeiro, não deve ter essas paixões. Claro que sempre vai ter a linguagem que você mais gosta, mas quem programa em uma deve programar em qualquer uma, né? E a gente percebe isso. E, na verdade, quem vai dizer a linguagem que você trabalha, o teu empregador, né, se você for funcionário, ou de repente o teu cliente, se você for empresário, dependendo do que ele demandar, você não vai escolher a linguagem. Então, não adianta essas paixões aí, a paixão deixa para brincar em casa, mas na hora do vamos ver, do trabalho, quem manda é o mercado, tá? Então, Java é a linguagem oficial da disciplina, mas não a única, beleza? Mas estou aberto a sugestões e a piadinhas também, por que não? Então, conteúdo programático tem uma introdução robusta, arquitetura, sistemas distribuídos, comunicação. Essa comunicação aqui a gente vai trabalhar um bom tempo, a parte de multithread, sockets, RMI. Eventualmente, vai ter coisa que... vocês viram um pouco em redes. Teve uma turma... A turma anterior, eles tinham tido em uma disciplina optativa, tinham visto web services. Eu acho que vocês não. Se viram, por favor, me falem, para a gente evitar ficar sobrepondo assuntos já visto, né? Então, professor, isso a gente já viu, então a gente pula, tá? Mas é um capítulo interessante, a gente vai demandar bastante nome. Serviço de nome, né, o famoso DNS, aqui puxa muito para o lado de redes, mais teórico. Sincronismo em sistemas distribuídos, aqui é um dos pontos chaves desse sistema distribuído, um dos capítulos mais clássicos, e também quem consegue praticar fica bem legal também trabalhar. Tolerância a faltas e a falhas é um tema extremamente importante, né? Tenho amigos da época do mestrado, 2003, que ainda hoje trabalham com isso, estão empregados, tem um que está empregado em Portugal, trabalhando com tolerância à falha, e segurança, que aí é uma introdução, né? Porque o tema de segurança, principalmente sistemas distribuídos, é de extremamente importância. Eu acho que nem preciso ficar reforçando isso. Aqui a gente dá uma breve introdução, mas segurança é um mundo à parte, uma disciplina à parte, quase que um curso à parte, e cada vez mais importante também. Tá? Então, isso aqui é a geral da nossa disciplina. Já está distribuído nas 20 aulas. Parece pouco, mas não é. Então, como eu falei, é uma disciplina densa em termos de conteúdo. Professor, a gente vai ver aquele livro todo, para quem já forçou o livro, né? Não tem como ver o livro todo, mas não tem mesmo. Ele como eu falei, ele é muito denso, ele é grande, tem muito conteúdo. A gente vai apontar os principais tópicos dentro de cada capítulo. Capítulo a gente vai ver todos, sim. Se não me engano, são todos da parte... Que aí depois ele começa a falar de serviços, aí a gente já não entra. Mas da parte teórica, sim, a gente vai ver tudo ali. Mas não o capítulo completo. Então, a gente vai apontar, quem quiser ler, estudar e conversar sobre o que a gente não vê, tranquilo também.
mas não tem como ver tudo e não tem porquê, né, a gente entrar em detalhes. E aí, daí a gente vai entrar já nessa discussão da aula síncrona versus assíncrona. A avaliação, que eu sempre é sempre o tema que vocês adoram conversar sobre, como é que a gente vai fazer? Eu acredito, né, quero acreditar que a nossa disciplina, lá pela metade dela, a gente possivelmente volte à aula presencial. É mais uma fé, né, de querer acreditar. Na realidade, eu não tenho tanta certeza assim. Então, trabalhar com a disciplina formato presencial, remoto, muda muito, principalmente em termos de avaliação, né? Avaliação do tipo prova, que é o que está previsto, fazer ela remotamente chega a ser meio ridículo, mas precisa, né? Ela é uma disciplina teórica, como eu falei, muito mais teórica do que prática. Então, a gente vai ver um trabalho mais para o segundo bimestre, mas para o primeiro precisa dessa prova. Então, eu estou mantendo, torcendo para que a gente volte para o presencial, né? Mas se não, a gente vai fazer a provinha aqui. Eu não sou aquele professor fanático por nota, tá, professor? Tem que tirar nota, tem que tirar 10 e tudo vira nota. Não, para mim, nota é sempre consequência. O professor explicou, o aluno entendeu, o curso funcionou, a disciplina funcionou, isso vai se traduzir numa boa nota, né, independente se é 7 ou 10, para mim o que conta é que vocês aprendam de fato e que passem de ano. Né? A nota, é tanto que eu insisto, tirou nota baixa no começo, na metade, vai até o final, vamos até o final que a gente vai dar um jeito e vamos ver se aprova. A nota, para mim, não merece nota realmente que não se empenha. Não quer, abandonou a disciplina, não está estudando. Não, mas se quer, se estuda, seja que está com dificuldade ou não, a nota a gente vai dar um jeito. Então, não sou esse fanático por nota, nem como professor, nem mesmo como pai. Eu quero que estude, quero que aprenda. A nota, provavelmente, a boa nota vai vir como consequência. Pelo menos eu fui assim como aluno e sempre funcionou. Tá? Mas o que temos de avaliação? Essas duas provas que já estão, né, naquela estrutura de tópicos lá do SIGA, já estão predefinidas, e no plano de ensino, se eu mostrar aqui a vocês, aí aqui tem os tópicos um pouco mais detalhados, né? Depois vocês dão uma olhada, não vou ficar lendo isso para vocês aqui. Então, o cronograma, então, das 20 aulas, a nossa primeira aula. Então, tem uma avaliação no meio, na aula 11, e outra avaliação lá no final, na aula 20. E antes da avaliação, a gente tem os trabalhos, né, que estão aqui também com peso 3. Então, duas avaliações, cada uma com peso 3, trabalhos com peso 3, e esse trabalho aqui provavelmente vai ser de implementação, desenvolvimento de alguma coisa, muito provável voltado para o lado de serviços web, né, de web service. E tem um pezinho 1 aqui, professor, peso 1, nem vou dar bola. Tá, tem que não precisa, mas tem que isso aqui faça a diferença no final. Que são listas de exercício, né? Aquelas tarefas que a gente conversou agora há pouco. Então, não vai ter toda a aula, né? Não vejo necessidade. Provavelmente vai ter no final de cada conteúdo, de cada capítulo, de cada assunto. Aí sim vai ter uma atividade. Até porque, para quem não participa das aulas síncronas, ou se for o caso a gente não manter as aulas síncronas, precisa desse exercício para comprovar a frequência. Então, vocês vão entregando ali, vai ter 2, 3, 4, 5 listas, não sei, né? A gente vai por demanda aí até o final da disciplina, e a soma de todas elas, a média, tem peso 1. Somando o peso total de 10 pontos, né? Lista 1, avaliações 3 e trabalho 3. Então, é assim que a gente vai avaliar a nossa disciplina. Ok? Ok, seguimos. Metodologia. Aqui essa parte bonita, mas que é importante também, tá? Mas eu acredito que eu já tenha falado tudo isso aqui. Então, a disciplina vai ser conduzida de forma que a gente associe teoria e prática, em virtude do formato remoto, né? Então, a gente vai buscar as ferramentas para viabilizar as aulas, tanto a questão do conteúdo quanto a comunicação, né? Seja a comunicação
do contato, ou seja, a comunicação de informar que tem uma nova aula passada, que tem tarefa, prazos. Então, eu busco e tentei melhorar ao longo desse ano, como acho que todos os professores, essa comunicação que no começo foi bem sofrido, né? Tava todo mundo perdido e, meu Deus, era muito rolo. Eu acho que agora a coisa já está mais organizada. Como eu falei, o Siga vai ser a nossa ferramenta oficial, então tudo vai estar no Siga. O único complemento que a gente vai utilizar é o YouTube para postar os vídeos, né? Até porque o Siga não tem essa disponibilidade, mas o link vai estar dentro do Siga. Então, tudo vai estar lá, né? Postagem de aula, as atividades, frequência, nota, os avisos, tudo via Siga. As aulas poderão ocorrer de forma síncrona, como estão ocorrendo agora, e depois finalizada, disponibilizada no YouTube, ou poderão ocorrer de forma assíncrona, né? Com a aula que eu vou gravar e disponibilizar para vocês. Ou um misto delas também. O atendimento a gente já viu que está previsto ali para as quartas-feiras, e também no Google Meet, isso por demanda, né, pessoal? O atendimento, inclusive, nem conta como hora-aula do professor. Então, eu quero tirar uma dúvida, quero conversar com o professor, quero dar uma sugestão. Então, eu vou estar online ali e conversa. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade, não tem frequência, nada. Aqui a bibliografia. Esses livros, eles têm todos na nossa biblioteca, né? Inclusive, vocês podem retirar, se não me engano. O nosso oficial é esse primeiro, que eu vou colocar lá na pasta. Tá? Vou colocar também já na primeira aula ali, abaixo do plano de ensino e do slide, já vou colocar ele também, mas vai ficar lá na pastinha quando vocês precisarem. O Tannenbaum é o rei das disciplinas da área da computação, de redes e sistema operacional. O Tannenbaum está sempre no meio, e não é diferente para sistemas distribuídos. Mas o Colores, que foi inclusive o que eu vi no mestrado, ele também é muito famoso, só que eu acho o Tannenbaum mais didático. Tá? Como livro, eu gosto mais da organização do Tannenbaum, mas o Colores também tem bastante coisa interessante. E aqui, mais como suporte, o Tannenbaum Sistemas Operacionais, porque, como eu falei, a gente vai estar sempre fazendo referência a conceitos do sistema operacional e redes. Tá? Mas é um livro mais de suporte, lembrando que o nosso primeiro é esse aqui, o nosso oficial. Diagnóstico discente. Então, o que eu quero isso aqui com vocês? Vocês devem ter percebido, no ano passado, né, como eu falei, a gente, professor, estava tentando entender como funcionavam as AERs, tentando se organizar, né, da melhor forma para vocês, em termos de ferramenta, se gravava aula, se fazia síncrono. Mas a grande dificuldade era a comunicação com vocês e entender, principalmente, o que vocês conseguiram desenvolver em casa. Né? Se tem computador, se não tem, né? Se assiste no celular e aí não tem computador, se tem, mas não tem internet, né? Se vale a pena fazer síncrona, mas aí metade dos alunos não tem uma banda interessante de internet que possa acompanhar ao vivo, né? Se é melhor se gravado e depois baixar. Então, esse diagnóstico a gente não tinha e a gente sofreu muito e vocês, consequentemente. Então, eu criei esse formulário, né, os professores estão fazendo coisa semelhante, até eu criei junto com o Kennedy, para a gente ter um entendimento melhor da turma. Não é obrigatório, gostaria que todos respondessem, eu vou postar o link aqui no chat. Não tem, de forma alguma, obrigatoriedade que vocês respondam, mas, se puderem, eu agradeço, porque eu vou ter uma visão melhor, vou conhecer melhor vocês em relação a esses pontos, né, do que vocês têm disponibilidade de ferramenta. Por exemplo, as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver Java, elas são pesadas. Professor, meu computador é antigo, né? Não vai dar conta. Então, a gente tem que pensar em outras soluções. Tá? Aí tem também e-mail de contato. Eu sei que tem no Siga, mas vocês entraram há 3 anos. Às vezes estão com outro e-mail. Aí se manda e-mail e não tem retorno. Então, o e-mail ali, mais para uma situação mais específica de precisar falar com o aluno. Coloquei também o celular, porque aí a gente vai para esse próximo, e aí vocês vão olhando ali o formulário, para esse próximo ponto aqui, que é comunicação.
Quem não quiser preencher o celular, pessoal, também põe lá só 0000, não tem problema, tá? Por que o celular? Oi. Eu não estou conseguindo acessar essa página aí. O formulário? Isso. Ele está me dizendo que eu preciso de permissão. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, então. Olhando aqui, e a gente vai conversando. Cadê? Qualquer coisa, deixa aberto esse formulário aí. Vocês preenchem outra hora, né? Sim. Tá, eu vou... Mas deixa eu só ver rapidinho aqui, que eu acho que é só questão de permissão mesmo. Então, quem não quiser preencher esse celular, bem à vontade. Mas por quê? Às vezes, ele vai precisar falar com o aluno, ou aluno com o professor também, algo mais urgente. Cadê compartilhamento? E... Cadê? Aqui, não, aqui é só visualizar. Gerar link, adicionar colaboradores, não é o caso. E o WhatsApp, querendo ou não, como a gente não consegue encontrar vocês nos corredores, é mais fácil restringir aos usuários do federal. Tá, eu acho que isso aqui vai liberar. Então, o WhatsApp não deixa de ser a forma mais eficiente hoje, já que a gente está distante. Tente recarregar, ver se deu certo. Agora foi. Beleza. Tá. Uma coisa aqui está ligada à outra, o formulário, né? Pelo menos parte dele. Como eu falei, o canal oficial de comunicação do professor com o aluno vai ser o SIGA através da notícia, né? Sempre eu vou mandar por ali, né? E aí, pelo menos por ali, posso querer reforçar por e-mail, ou se for algo mais urgente, pessoal, ó, não vou conseguir dar aula amanhã, ou deu problema, ou sei lá, qualquer coisa. Aí, o que eu acho, pelo menos com a turma anterior a gente teve, facilitou muito. Um grupo WhatsApp da turma, né? No caso, na disciplina passada, que era linguagem de programação 1, a gente tinha um grupo até por conta da monitoria. Então, é um grupo da turma só da disciplina. Aí eu peço que vocês escutem e vejam o que vocês acham mais interessante, tem ou não tem. Se tiver, pode ser um grupo da turma, onde estão todos os professores da turma, e aí centraliza, ou pode fazer um só da disciplina também. Mas eu acho que agiliza bastante coisa. Além de a gente poder divulgar a oportunidade de emprego, enfim, projeto, eu acho interessante, né? Claro que a gente não vai usar para mais nada, para mandar bom dia, nem boa noite, nem piada, muito menos política. Mas a comunicação para a disciplina, eu acho que funciona. Tá? Então, se quiserem criar, né, eu peço que alguém tome frente aí, talvez a Camila como representante, se é que vocês não têm, e aí me avisam, e aí eu passo também o meu contato, e a gente tem um grupo da disciplina. Eu acho que facilita, tá? Mas eu vou deixar isso bem à vontade, até porque não é nada oficial, né, não é obrigatório, então não tem como forçar a barra em relação a isso. Beleza? Então, professor, sobre isso, que seria o interessante? Eu acho que a gente já tem um grupo que é só do pessoal que é aluno, e eu acho que o interessante mesmo seria centralizar todas as informações lá. Sim. Então, tipo, ter passado para alguém, para essa pessoa passar para o grupo lá diretamente. Daí, tipo, a gente consegue centralizar tudo num lugar só. Tá, é como é feito hoje, né? A gente tem um grupo lá de presidentes, onde estão todos os professores e os representantes das turmas, né? No caso, aí está a Camila. A gente passa lá e a Camila caminha para vocês. Vocês preferem manter assim? Sim. Tá, então ótimo, né? Que aí fica a cargo dela repassar para vocês. Se a turma acha que assim funciona melhor, beleza, bem sossegado, tá joia? E aí também, se for assim decidido, né, não precisam nem cadastrar telefone,
né, que aí eu repasso para a Camila e ela encaminha para vocês, tá? E aí esse cadastro ali da parte do celular não precisa. O mais importante desse formulário é realmente eu ter um diagnóstico do que vocês dispõem de ferramenta para aula em casa, né? Se tem computador, se tem internet, né? Porque não adianta eu querer cobrar uma coisa e parte da turma não conseguir dar conta, tá? Então, em termos do telefone ali, não precisam preencher, tá joia? Beleza, então fechado isso. O atendimento, eu só quero reforçar mais uma coisa aqui. Ó. Contato para dúvida deve ser prioritariamente no horário do atendimento, podendo também, dependendo da urgência, contactar o professor por e-mail. O que aconteceu ao longo do ano, muito mais com o ensino médio, mas também no superior? A gente cria esse horário de atendimento, aí não aparece ninguém. Um aluno, 2 alunos. E aí, ao longo da semana, e-mail. Todo dia e-mail. Professor, eu tenho dúvida. Professor, eu tenho e-mail. Aí, WhatsApp, e-mail. Ao longo da semana, sábado, domingo. Não dá, professor. O professor não consegue atender dessa forma. A coisa fica desorganizada. Às vezes até falha, né? Porque chega tanto e-mail que atende um, acaba esquecendo do outro. Claro que, eventualmente, vai precisar. O trabalho ali está em cima da hora, professor, estou tentando, a semana não vai. A gente vai ajudar, né? Eu faço meeting, para uma turma do integrado, eu fazia vídeos de atendimento, imagina, programação, estão começando a programar, em casa não funciona, eu fazia um vídeo passo a passo e mandava só para o aluno. Então, precisando, a gente vai ajudar dessa forma. Mas a gente precisa ter um mínimo de organização, e esse mínimo de organização para atendimento é o horário de atendimento ali nas quartas-feiras, 13. Então, tem dúvida, se organiza para aquele momento, tá? Não adianta a gente criar esse momento e ele não ser utilizado e ficar buscando ajuda em todo horário, todo dia. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. Isso demandou muito do professor, de forma geral, e aí acaba que a gente, ao invés de estar planejando a aula e colocando a coisa para frente, a gente fica demandando bastante tempo com esse atendimento. Olá. Bom dia, Micael. Micael, acho que não está na matrícula. Não sei que tenha se matriculado hoje, tá, Micael? A gente já dá uma olhada. Tá, pessoal? Então, se atentar bastante a isso. Horário de atendimento, buscar aquele horário pré-definido. Professor, não vai atender outro horário? Vou, precisando, pode mandar e-mail. O aluno, às vezes, não pode ali às 13, está trabalhando, enfim. Então, a gente vai atender por e-mail. Só peço que priorizem esse horário pré-determinado. Beleza? Tá, aqui a gente já entraria no conteúdo, mas isso aqui a gente vai deixar para a próxima aula, senão o Wagner não consegue conversar com vocês. O que eu quero conversar aqui, né, eu sei que vocês estão respondendo, e aí eu queria destacar essa pergunta aqui, e claro, aí eu vou considerar as respostas, né, vou respeitar a democracia e ver o que a turma decidiu. Deixa eu até descompartilhar aqui. Cadê? Interromper compartilhamento. Beleza. Uma das perguntas do formulário é: qual modelo de aula remota para essa disciplina você acha mais apropriado? Síncrona, assíncrona ou um misto delas, né? Por que eu pergunto? Porque isso varia muito, pessoal. Varia muito do professor, varia muito da disciplina, varia muito da turma, né? Principalmente maturidade da turma. O que eu vou falar para vocês? Por exemplo, o integrado. O integrado eu dava aula, fiquei boa parte como assíncrona, eles pediram isso, mas a partir de um determinado momento eu percebi que não estava funcionando. Primeiro, porque é uma molecada jovem. Segundo, porque eles têm 19 disciplinas, então eles estavam se perdendo, eles iam para fazer uma coisa, depois fazer outra, e no final das contas não terminava nada. Então, puxei eles, começamos a fazer síncrona, e esse ano a disciplina vai ser 100% síncrona, porque eles precisam dessa orientação, que a gente ajude eles a se organizarem, a se disciplinarem, porque senão eles não conseguem dar conta.
Mas isso é uma molecada de 15, 16, 17 anos, 15, 16, né, 14, 15, 16, e que tem uma quantidade de disciplinas absurda. Vocês são maduros, adultos, e têm 4, 5, 6 disciplinas. E já têm uma rotina de vida diferente, muitos moram sozinhos, são independentes. Então, por isso, essa pergunta. Para mim, como professor, sinceramente, não muda nada. Né? Eu vou preparar aula, vou estudar, vou me organizar para dar aula do mesmo jeito, seja síncrona, né, como a gente está fazendo, ou assíncrona. O que muda, a meu ver? Na aula síncrona, como hoje, a gente acaba conversando a mais. Né? Então, a gente está aqui já 1 hora, eu falei um monte, vocês falaram quase nada. Acredito que eu tenha passado a mensagem que não precisava. Mas se fosse gravada, eu já teria terminado e já teria até, talvez, feito a introdução à disciplina. Porque na gravação você tem um roteiro, você não tem pessoas do outro lado ali, se dá algum problema você pausa, você edita, você corta. Então a coisa se torna mais objetiva. Isso eu percebi na prática, né? O que numa aula assíncrona eu gravava em 1 hora, quando eu ia para síncrona era 1 hora e meia, 2 horas. Então, na aula gravada, na aula assíncrona, ela se torna mais objetiva, né? É um negócio mais robótico. Na aula síncrona, como hoje, a gente faz chamada, a gente conversa, entra um aluno ali, a gente permite entrada, a gente, né, conversa, o aluno responde, pede para o professor repetir. Então, ela se torna a aula um pouco mais longa. Então, tá aí a pergunta. Se vocês quiserem discutir isso agora, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, até das experiências aí já de 1 ano, acho que vocês já conseguem falar um pouco sobre isso, do que funcionou melhor. Professor, eu rendo mais à noite, né? Então, eu prefiro assistir o vídeo à noite. Não, professor, se não for síncrono, eu me enrolo, eu vou deixando para o final, vamos manter síncrono. Então, eu queria deixar isso realmente para a gente decidir em conjunto. Não queria tomar essa decisão sozinho. Se vocês acharem que eu devo tomar, eu tomo, beleza? Mas, se não, eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham que funciona melhor? Aí, só mais uma coisa que eu vi que o Marcos já quer se pronunciar ali. Já se libera, Marcos. O que eu vejo como professor? Em disciplinas práticas que geram muitas dúvidas, por exemplo, programação, tanto no integrado quanto em linguagem de programação 1, do semestre passado, a aula síncrona, ela tem uma grande vantagem porque vocês sabem como é programar, né? Faz uma coisa, erro, professor. O professor corrige, aí mais 5 erros, professor. Então, isso aí, essa interação, ela é essencial. Se eu passo a aula gravada, por mais que ele assista 1, 2, 3 vezes, ele dê um erro e não consegue resolver, ele trava ali. Então, a aula síncrona para programação, eu acho essencial. É tanto que eu nem vou dar essa opção, não vou conversar com ele sobre isso, vai ser síncrona. Para aulas mais teóricas, né, que o professor fica falando ali, falando, e você consegue absorver, não gera tanta dúvida, eu acho que as duas funcionam, mas eu acho a assíncrona um pouco mais interessante, porque, né, 1 hora e meia de fala ninguém aguenta. A gente se desconcentra, a gente se distrai, vai olhar as notícias, vai olhar o e-mail, vai olhar o WhatsApp. Eu sei como é que é, porque eu faço a mesma coisa, tá? Então, não adianta a gente se enganar, porque eu sei que é difícil você ficar na tela ali. Eu vejo pela minha filha, né? Agora ela voltou para a escola, está rendendo muito mais, porque ficar 1 hora e meia, 2 horas só ouvindo o professor falar é complicado. E no caso dessa disciplina vai ter muito disso, né? Eu estou falando. Então, essa é a minha posição, ou são as minhas informações sobre isso, mas como eu falei, estou muito tranquilo em a gente definir qualquer uma das duas. Marcos Kropp. Por mim, pode ser esse esquema aí, professor, que você falou. Qual esquema? De fazer tanto aula síncrona quanto assíncrona. Daí se analisa conforme necessário para ver, professor. O que eu pensei, né? Por exemplo, essa parte inicial, introdutória, ela é muito teórica. Eu quero evitar dizer que ela é chata, porque senão eu vou desanimar vocês. Não é chata, mas é muito teórica. E, assim, é uma parte que, se vocês pegarem o livro e lerem, né,
vão absorver grande parte disso. Não precisa eu ficar lendo o livro. Claro, eu vou explicar uma coisa a mais, vou falar de uma situação, dar exemplo, ajuda, mas está quase tudo no livro ali. Então, o que seria a minha proposição? E realmente eu queria ouvir vocês, né? Está só o Marcos falando. Obrigado, Marcos, mas queria ouvir mais gente. De que essa parte teórica, talvez a gente tentasse fazer com aula gravada. Quando fosse uma parte prática, que infelizmente é pouca, né? Tem, mas é pouca, aí talvez a gente fizesse realmente aula síncrona, até porque tem essa questão de gerar as dúvidas, né? A parte prática mais ali vai ser em web service, dos tópicos que a gente mostrou ali, e de sincronismo. Então, dos 7 capítulos ali, 8, na verdade, que tem um condensado ali, tem 2 que são mais práticos. O resto é extremamente teórico. Então, uma proposta minha é que a gente fizesse aulas gravadas, eu tentando ser o mais objetivo possível, e nessas aulas práticas a gente fazia síncrona. E claro, se essa for a escolha nossa, a qualquer momento vocês podem e devem chegar a professor, não tá legal, essa aula gravada aí tá muito maçante, vamos voltar para síncrona, que a gente quer conversar, quer discutir, porque não tá legal. Eu quero deixar vocês bem à vontade para isso, mas seria a minha proposta. Não sei o que vocês acham, de repente, claro, vocês já votaram ali, né? Eu não sei se ele já gerou. Só tem uma resposta, pessoal. 2 respostas, tá? Então eu preciso desse retorno de vocês. Porque senão fica até difícil decidir. Não precisa colocar telefone ali, aquele texto embaixo. Mas essa resposta aí eu preciso. Aí só tenho 3 retornos por enquanto. Nós estamos em 14 aqui, né? 13, mais eu. E só tem 3 respostas. Então, por favor, responda ali, que aí eu já chamo não precisa ser já também, respondo depois, se for o caso. Mas eu preciso desse retorno. Peço que o Marcos aí, que está tomando a frente, a Camila, representante, cobre dos colegas, para a gente ter esse respaldo de vocês. Por enquanto, 5 respostas agora, por enquanto, 100% para misto de síncrona e assíncrona, né? Que é essa proposta que a gente está fazendo agora. E parece que é o que está encaminhando. Mas então essa proposta de síncrona e assíncrona seria mais assíncrona, tá? Porque, como eu falei, a parte teórica ela é muito maior, né? Então a gente faria a parte teórica sempre assíncrona e eventualmente aí para uma atividade, para um trabalhinho, para resolução de exercício, a gente faria aula síncrona. Tá bom assim para vocês? E aí, a qualquer momento, vocês dão um grito, professor, não tá legal, volta. Volta tudo que não tá legal. Podemos combinar assim? O que vocês acham? Pode ser sim. Tipo assim, eu tô respondendo aqui o formulário, mas pra mim é tranquilo essa questão de ser assíncrona ser síncrona e assíncrona. Você acha legal? Porque, basicamente, tipo assim, que nem teve no ano passado, teve muitas matérias que também foram gravadas, no caso, que era meio difícil tirar dúvida, porque a gente não tirava dúvida na hora. A gente tinha que ver todo o material e aí ficava complicado, mas acho que vai ser bem de boa, assim. Beleza. No caso para mim, fica tranquilo. Beleza, João. Obrigado pelo retorno. Deixa eu ver aqui. O Flávio mandou um sim. Eu acho que, inclusive, quebra um pouco a rotina, né? De ser sempre de um jeito, sempre de outro. Né? De repente, pessoal, deu saudade, vamos se encontrar? Vamos. Só que não, né? Saudade do professor não existe. Mas vamos marcar uma aula síncrona para bater um papo. Beleza? Até porque tem essa interação que eu acho que eu sinto bastante falta, né? Da sala de aula para a gente conversar. Então, ficar só na assíncrona fica muito impessoal, muito frio. Então, a gente vai tentando misturar, né? Por exemplo, como eu falei, essa parte introdutória, deixa eu pegar o plano de ensino aqui, ó. Introdução, arquitetura, muito chato.
muita teoria, né? Aí já a parte de processos e comunicação, a processo também tem programação, né? Sockets e threads e RMI. Aí a gente faz um assíncrono, se encontra e programa um pouquinho, o professor passa o mínimo de teoria possível para a gente poder se divertir programando Java, que eu vi que todo mundo ficou bem feliz quando eu falei de Java. Eu acho que dá para tocar assim. Combinado? Eu vou entender como sim. Fala aí, Arthur. Pode ser. Combinado, sim. Concordo. Beleza. Show de bola, gente. E vamos tentar tocar a disciplina da melhor forma possível. E eu vejo que essa melhor forma possível é eu tendo sempre o retorno de vocês, seja durante a aula, seja no e-mail. Pode mandar no WhatsApp, tá? A gente sabe que não é o canal oficial, o professor não... Só peço que não mande sábado à noite, né? Mas sendo durante a semana, tranquilo. Professor, ó, tua aula não tá legal, né? Você fica falando com esse sotaque aí que ninguém entende. Tenta falar mais devagar, mais rápido. Eu peço por críticas, sabe? Eu sei que tem quem não goste, mas eu sou o contrário. Eu quero retorno porque eu quero melhorar, né? Eu quero que vocês tenham um curso legal, uma disciplina interessante. Então, só não vou aceitar críticas do Java. Brincadeira. Não, o Java aceito também. Mas a gente vai precisar dele ali quando a gente for falar de web service. Tá? E aí eu acho que eu já falei demais também. Mais de 1 hora. E é bem isso também, né? Na aula assíncrona, você para, agora vou lavar uma louça, vou tomar um café, depois volto e continuo. Na aula síncrona, não, tem que ficar ali ouvindo o professor. E blá, blá, blá. Ok, gente? Eu vou chamar, então, o professor Wagner para vir conversar com vocês. Deixa eu só achar o WhatsApp dele aqui. E deixa eu também só dar uma olhada aqui que chegou o Robson. Eu não atualizei a frequência dele. E o Mikael. Mikael, você está aí ainda? Sim, eu vim só pela conversa com o Wagner mesmo, professor. Não tô. Ah, tá, beleza. Você terminou a disciplina comigo, né? Sim. Ah, beleza. Eu vi você e disse, nossa, tá aí, ó, gostou tanto que vai fazer de novo. Mas beleza, Mikael, já vou chamar o Wagner aqui. Beleza. Deixa eu passar o link para ele. O Wagner está entrando. Pessoal, mais alguma dúvida? Creio que não, professor. Beleza. Então tá tudo lá no Siga, tá? Só o livro que eu não coloquei, mas vou colocar já. E a aula também, quando a gente termina a gravação, meu Deus, eu acho que eu não gravei nessas idas e voltas. Ah, não, gravei sim. Já vou encerrar a gravação aqui. Tchau. Então, quando a gente